O ouro, ele é um ativo de renda variável. E o que está acontecendo que está todo mundo comentando, né? Nós estamos vendo nas últimas semanas, nos últimos dias, está todo mundo falando sobre esse ativo e o que está acontecendo, que as pessoas estão preocupadíssimas em relação à valorização do ouro nos últimos 12 meses. Bom, antes de eu continuar sobre esse assunto, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Envie Invest. Você que chegou aqui através desse vídeo, esse canal eu falo sobre investimento e organização financeira. Bom, o ouro, ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 40%. E aí, alguns estão dizendo que esse ciclo já se repetiu há vários anos, que a bolsa vai estourar, que a bolha vai estourar, que o mercado financeiro ele está preocupado, muitos vão perder dinheiro, e muitos, por causa dessa notícia, correm e saem vendendo os seus ativos a preço de banana. Isso significa o quê? Perde dinheiro. Por quê? Porque ele vai atrás das notícias, ele vai atrás do que os noticiários estão falando, o que alguns estão comentando no YouTube, alguns que fazem alarmes, né? E as pessoas sem conhecimento, sem entendimento, acaba metendo os pés pelas mãos e acaba vendendo os seus ativos e perdendo dinheiro. Bom, não é assim que funciona, gente. Primeiro, existe um ditado que diz que você não deve colocar os seus ovos todos na mesma cesta. O que significa isso? Se você tem uma carteira previdenciária, uma carteira a longo prazo aí para você ficar tranquilo daqui a alguns anos, né? Você tem que saber que você não pode investir o seu dinheiro todo o seu patrimônio, todo aquele dinheiro que você ganhou, colocar tudo num ativo só. Não, você precisa variar, você precisa ter um pouco de ações, um pouco de fundo imobiliário. Tem pessoas que não gostam de fundos imobiliários, mas aí vai de pessoa para pessoa, né? E se você tem ouro, você colocar ali um pouquinho no ouro. Para quê? Para quando chegar uma situação como essa, por exemplo, você não sair metendo os pés pelas mãos e sair vendendo tudo que você tem e perder dinheiro. É isso que acontece quando as pessoas colocam todo o seu dinheiro em um único ativo. Então você não pode fazer isso, já começa por aí, você precisa aprender isso. Se você entrou no mundo do investimento agora, não tem nenhum conhecimento, procura entender sobre o assunto, procura entender como é que faz, o que eu faço para poder guardar o meu dinheiro e ter uma valorização sobre o meu patrimônio para que eu possa ficar tranquilo daqui a 20, 30 anos. Então você primeiro precisa estudar, precisa ter conhecimento e não sair metendo os pés pelas mãos. Você que já tem alguma reserva e que já tem uma carteira montada e que você tem ouro na sua carteira, você não tem que entrar em desespero porque fulano falou que a bolha vai estourar e agora você vai perder dinheiro e aí você pega o ouro que você tem lá e você vende. Não, o ouro ele é um ativo que se valoriza ao longo do tempo, né? Ele é capaz de proteger o poder de compra ao longo do tempo. Então é bom você ter ouro na sua carteira, não é ruim, não é porque estão falando agora que vai acontecer determinada coisa, que a bolha vai estourar, que você vai pegar o seu ouro e vai vender e vai acabar com tudo. Não, você deixa lá o ouro, a não ser que você realmente queira se desfazer do ouro, você tem medo, você tem incertezas como todo mundo, né? Porque o mundo de investimento ele é cheio de incertezas, não dá para você prever o futuro, não dá para você prever o que vai acontecer lá na frente, né? Ninguém tem bola de cristal, ninguém é gênio, porque se fosse assim, todo mundo conseguisse prever o que vai acontecer lá na frente, seria ótimo, né? Estaria todo mundo rico, aí estaria todo mundo cheio de dinheiro, mas não é assim que funciona. É um mercado volátil, onde a palavra já diz, né? Variável, ele tanto sobe quanto ele desce, então você tem que estar preparado para todas as coisas que acontecerem, todas as situações que acontecerem, você tem que estar preparado, você tem que entender o cenário para você não sair desesperadamente aí vendendo aquilo que você tem e acabar com o seu patrimônio e acabar com o dinheiro que você levou tanto tempo para juntar, né? Para você que pensa em ter lá uma aposentadoria no futuro.
Então, procure, né, saber direitinho como é que funciona antes de tomar atitudes precipitadas. Porque você tomar atitudes precipitadas, você acaba tendo prejuízo. E eu vou falar uma coisa para você. Você sabe o que a palavra de Deus ela fala sobre isso? Sobre... Desculpa, gente, é que eu vim pegar aqui a Bíblia aqui embaixo e eu tô aqui numa chácara, né? E eu estou gravando esse vídeo porque eu vi que tá todo mundo comentando sobre o ouro, então eu resolvi gravar esse vídeo mais para um alerta, né? E aí eu vou ler aqui para você. Deixa eu só achar aqui o que a Bíblia diz a respeito de quando a gente fica ansioso, quando a gente não sabe o que fazer. No livro de Tiago, diz assim, ó, tem um versículo muito bom que diz assim, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, se você não sabe como agir, se você não sabe como agir diante dessa situação, diante desse cenário, peça sabedoria a Deus que Ele vai te dar, porque você tem que colocar uma coisa em mente: o dinheiro é teu e não existe pessoa melhor para cuidar dos seus investimentos do que você mesmo. Eu já havia dito em outros vídeos que a gente não deve ir atrás de dicas. Fulano disse, agora é a hora de vender. Então eu pego, corro e vou lá e vendo. Fulano disse, é a hora de comprar. Eu vou lá e compro, sem analisar, sem saber se é bom, quais os riscos, porque existem riscos. Você tem que entender que renda variável existe riscos, né? Como todo investimento, ele existe um risco. Então você precisa entender o cenário no momento para você poder começar a organizar a sua vida financeira, você começar a ter resultados satisfatórios sem perder dinheiro. Claro, existem também o período que o seu patrimônio ele vai estar lá embaixo, uma hora ele vai estar lá em cima, mas assim, você precisa entender do cenário para saber qual é o momento certo de agir, qual é o momento certo de comprar. Então agora, diante desse cenário onde está todo mundo aí preocupado, falando do ouro, né, falando, olha, corre, vende, gente, não faça isso sem você ter conhecimento, sem saber se realmente é isso mesmo que você tem que fazer, porque o ouro, ele valoriza ao longo do tempo. No mercado, ele é um ativo que não perde seu valor de compra, ele não sofre inflação. Aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, na B3, tem um ETF chamado Gold 11, que inclusive eu tenho na minha carteira, e vou deixar bem claro, não é uma recomendação, é o que eu tenho na minha carteira. Gosto desse ETF, gosto desse tipo de ativo, então eu mantenho ele na minha carteira. E ele replica tanto o ouro quanto o dólar. Ele tem uma incidência de 15% de imposto de renda caso você venha vender ele com lucro, mas se você não vender, você não vai ter nenhum desconto. Se você manter ele na sua carteira, você vai ter uma valorização de cota. E como você pode comprar essas cotas? Você pode comprar através da sua corretora, do banco que você tem investimentos. E lá você pode comprar uma cota, duas cotas, quantas cotas você quiser, você pode comprar. E ele valoriza ao longo do tempo. Acredito que seja uma forma mais segura, né, de investimento. Então, a dica de hoje é essa. Essa dica não faça nada na correria, não faça nada porque as pessoas estão falando, estão dizendo para você, né? Essa é a dica que eu posso te dar. Pense antes de agir, né? Tenha consciência daquilo que você vai fazer, porque é como eu falei
lá atrás, o dinheiro é seu e não tem melhor pessoa para cuidar do seu patrimônio do que você mesmo. Eu não posso cuidar do seu patrimônio, eu não posso dizer o que é melhor para você, porque é só você mesmo que vai saber, e nem você pode dizer o que é melhor para mim. Então, você precisa buscar conhecimento, buscar informações em fontes seguras, não vai sair procurando aí qualquer pessoa que não sabe, que só faz alarde, né? Porque a gente vê que a maioria das pessoas é alarde, a maioria das pessoas diz vende, 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 né? E você acaba caindo na conversa e não é assim que funciona. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu trouxe esse vídeo aqui, foi mais para trazer um alerta para você não sair correndo e metendo os pés pelas mãos e vender tudo aquilo que você conquistou com muito esforço e com muito suor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê um joinha, compartilhe com mais pessoas, talvez existam outras pessoas que precisam ouvir isso, e se inscreva no canal e sejam, né, todos bem-vindos, porque esse é um canal que vai trazer informações como essas daqui para poder te orientar e te ajudar de alguma forma. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.